Nos últimos tempos começaram a aparecer notícias de que a cúrcuma pode fazer mal. Algumas reportagens falam até de danos ao fígado pelo uso de cúrcuma. E até a Anvisa publicou um anúncio falando sobre isso. E aí muita gente começou a se perguntar, será que o uso de cúrcuma pode fazer mal? Porque isso é estranho, afinal a cúrcuma sempre foi uma das queridinhas das pessoas saudáveis, considerada por muitos um dos temperos mais saudáveis do mundo. Ela já foi muito glorificada por ter compostos antioxidantes, propriedades anti-inflamatórias e ser usada por culturas do mundo todo há séculos. Nesse vídeo aqui você vai entender o que está acontecendo com esses casos específicos, quais são as propriedades benéficas da cúrcuma e qual que é o jeito de usar a cúrcuma que está causando esses malefícios. Também vai entender o tipo de pessoa que pode ter mais malefícios. É um tipo de pessoa que está com mais risco de ser prejudicado pelo uso de cúrcuma. Então fica nesse vídeo até o final para saber tudo isso aqui. Afinal, em poucos minutos você vai saber tudo sobre a cúrcuma. Quais são os lados bons dela, quais são os possíveis riscos e se você deveria tomar cúrcuma ou não, qual que é o jeito de usar que traz o máximo de benefícios e o mínimo de riscos. Então, fica nesse vídeo até o final, porque tudo aqui é embasado na ciência. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme do Sr. Tanquinho, tô há mais de 12 anos na internet, parece que foi ontem, mas já são 12 anos que eu tô aqui trazendo a ciência para você e explicando numa linguagem simples, para que você não tenha que ler dezenas de artigos científicos por semana, como eu faço. Em vez disso, já pegue as conclusões práticas e aplique na sua vida. Se esse tema é interessante para você, saúde, boa forma, bem-estar, longevidade, considere se inscrever no canal. É gratuito, tem bastante gente que assiste meus vídeos e não está inscrito e acaba perdendo os novos vídeos. Se inscreve, ativa o sino, que aí você vai saber quando eu lançar vídeos novos. Vamos começar entendendo por que a cúrcuma ficou tão famosa. E a resposta é bem direta, é porque ela tem um composto dentro de si que se chama curcumina. E esse composto, conforme vários estudos já observaram, e eu vou trazer alguns para você rapidinho aqui, ele tem um poder muito grande anti-inflamatório. Por exemplo, esse levantamento de 2021 avaliou o efeito anti-inflamatório da curcumina em doenças inflamatórias. Então ele foi avaliar o status da evidência, as limitações e as contramedidas. E ele menciona explicitamente: os efeitos anti-inflamatórios da curcumina podem efetivamente melhorar os sintomas dessas doenças e é esperado que ela seja uma droga candidata para o tratamento de doenças ligadas a isso. E nesse estudo específico eles olharam doenças inflamatórias intestinais, psoríase, aterosclerose, que é entupir as veias do seu sistema cardiovascular, e até Covid-19. Então todas essas são condições bem diferentes entre si, mas todas poderiam ser melhoradas com o uso da curcumina. Então veja, tem muita coisa que pode ser melhorada por ela. Vamos ver outros levantamentos que eles falam. Já esse segundo estudo, a suplementação de curcumina nas doenças humanas, ele se presta a fazer uma meta-análise. Isso é, ele pega vários estudos para analisar o que tem em comum entre eles e concluir algo lendo vários estudos, em vez de ler um só. Em vez de ser só um experimento, são vários. O que ele conclui é o seguinte: avaliaram várias coisas. Para alguns dos estudos não tinha uma direção muito clara, por exemplo, para câncer ou doenças gastrointestinais, mas algumas formulações mostraram uma ótima evidência para alguns casos estudados, como síndrome metabólica e osteoartrite. Então eles sugerem que tem benefícios clínicos, isso é, benefícios no mundo real, de você suplementar com a curcumina. Aqui temos um outro levantamento que também fez uma meta-análise de vários estudos e concluiu que a curcumina atua justamente diminuindo a inflamação. Então doenças que têm um componente inflamatório podem sim se beneficiar dela no mundo real, na prática. Esse aqui eu separei só porque é fresquinho, saiu em novembro de 2025 e avaliou o efeito da curcumina em pessoas com artrite reumatoide e concluiu que sim, a suplementação de curcumina foi associada com melhoras clinicamente relevantes e estatisticamente relevantes na atividade da doença e na inflamação sistêmica de quem tinha artrite reumatoide. E tem 3 coisas importantes, e eu preciso que você preste atenção, porque isso é fundamental para o que a gente vai falar a seguir, que você tem que notar desses estudos. A primeira coisa é que todos falam precisamos de mais estudos, mais evidências. Isso é normal, é praxe, mas eles falam isso por causa da segunda coisa, que diz, ela tem um potente efeito anti-inflamatório. E a terceira coisa, que guarda uma das charadas aqui desse vídeo, é que nenhum dos estudos as pessoas comeram cúrcuma, elas consumiram curcumina, que é um composto da cúrcuma. Vamos ver por que isso é relevante. E isso é relevante porque ao temperar com 1-2 gramas de cúrcuma, você não está absorvendo 1-2 gramas de curcumina. A curcumina é pouco absorvida via alimentação.
E isso não é necessariamente um problema, tá? Tradicionalmente, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, cúrcuma sempre foi consumida como alimento. Porém, se você quer isolar os benefícios da curcumina, faz sentido uma suplementação com curcumina. E a partir do momento em que surgiu o interesse pela curcumina e uma demanda por esse suplemento se formou, a indústria de suplementos se organizou e começou a produzi-lo. Então, produziram formas concentradas de curcumina, com até 20, 30 vezes mais absorção. Isolaram a curcumina, juntaram com piperina, que é um composto da pimenta preta, e fizeram outras tecnologias e outras bioquímicas aí que não vêm ao caso, para conseguir justamente aumentar a absorção da curcumina. E foi exatamente nesse contexto de suplementação da curcumina que começaram a surgir alguns casos de danos no fígado. Inclusive foi daí que vieram as notícias recentemente, porque a Anvisa emitiu um alerta contando sobre esse fato. E aí muita gente ficou com medo, seja porque usa cúrcuma para temperar a comida, seja porque toma shots matinais, daqueles que o pessoal coloca cúrcuma na água, no limão, esse tipo de coisa, ou porque consome suplementos. Eu vou falar dos 3 casos aqui mais pra frente no vídeo sobre o que você pode fazer para se proteger. Mas o fato é que a ciência começou a perceber que as pessoas estavam tendo danos no fígado ao consumir a curcumina. E é até um pouco irônico que a pessoa começou a consumir o suplemento, por exemplo, para diminuir a inflamação no corpo, e o resultado foi que ela aumentou a inflamação no fígado e causou até dano hepático. Então veja que na natureza no geral, e isso vale para quase qualquer coisa de saúde, alimentação, exercício, por aí vai, nada é quanto mais melhor. Tudo tem uma dose em que funciona muito bem. Você consumir mais e mais curcumina por ter lido que ela faz bem, vai provavelmente te causar mais problemas do que soluções. Isso é o que está acontecendo. Eu já vou falar qual tipo de pessoa tem mais predisposição a sofrer com a curcumina. Mas perceba que esses casos vêm da suplementação, justamente porque ao comer cúrcuma você não absorve tanta curcumina assim. Então a não ser que você esteja comendo quantidades desumanas, extremamente nojentas de cúrcuma por dia, o que deve ser impossível porque seu paladar não aguentaria, você não vai ter esses problemas. Até vale a pena pensar nisso como um sistema de defesa do corpo. Se a gente começa a comer muito da cúrcuma, você fica enjoado e não quer comer mais. Então o seu corpo está te protegendo da ingestão excessiva desse composto, que em excesso faz mal. Numa dose pequena faz bem, mas em excesso faz mal. Pensa nisso como um sistema de defesa do corpo. E você está burlando esse sistema ao tentar consumir o suplemento. Mas afinal, a cúrcuma é boa, a curcumina é boa, mas algumas pessoas têm dano no fígado, mas outras não têm. O que influencia se eu vou ter danos no fígado ao consumir os suplementos de curcumina? Já que eu acredito, por toda a evidência que eu li, ser extremamente irrazoável que você tenha esses danos ao simplesmente temperar sua comida com cúrcuma. Então, existe uma predisposição que vai aumentar as suas chances de ter esse tipo de dano. E um estudo foi feito justamente avaliando o que essas pessoas que têm o dano no fígado tinham em comum. E como esse estudo foi feito? Ele pegou 10 pessoas que tinham esse dano no fígado por causa da curcumina e foram ver o que elas tinham em comum. Das 10 pessoas, 8 eram mulheres e a idade mediana, isso é, metade para cima, metade para baixo, era de 56 anos. Metade tinha menos, metade tinha mais. É isso que quer dizer a palavra mediana. Não é a média, é diferente. E o que mais eles descobriram? 2 coisas interessantes. A primeira é que isso parece estar ligado com o consumo do suplemento lá da pimenta preta, a piperina que eu mencionei anteriormente. As pessoas pensam que esse composto é benéfico, a curcumina também, tomam os 2 juntos e isso aumenta as suas chances de ter dano hepático. Então cuidado. E uma outra coisa que descobriram foi uma ligação com um tipo específico de gene. Esse aqui que está na tela, HLA-B3501. Eles fizeram um sequenciamento genético das pessoas e encontraram uma forte ligação entre a presença desse alelo, um tipo específico aí do gene, uma variação específica do gene, e o dano hepático ao consumir a curcumina. Quão comum é esse gene? Então veja, não é todo mundo que vai consumir o suplemento de curcumina que vai ter o dano hepático. As suas chances aumentam, é uma questão de probabilidade, não é determinístico, não é cravado na pedra, mas suas chances aumentam se você tiver esse gene, ao que tudo indica pela ciência que nós temos hoje. De acordo com alguns levantamentos, esse gene parece estar presente em 5 a 7% da população. Então, se você tiver um número entre 14 e 20 pessoas consumindo suplemento de curcumina, chances são que uma delas vai ter o dano hepático, ou pelo menos tem mais chance de ter o dano hepático por ter, provavelmente, esse alelo ali.
Então veja que não precisa de um caos, de um medo generalizado do suplemento de curcumina, mas vale o alerta. Nesse canal aqui, eu não vou ficar prescrevendo o que acontece, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Todo mundo aqui é adulto e tem autonomia para tomar as próprias decisões. Eu nunca vou falar para você, você tem que tomar whey, você não pode tomar whey, você tem que comer carne vermelha, você não pode comer carne vermelha, você tem que tomar café, você não pode. Não existe isso. Todo mundo aqui é adulto e é responsável pelas decisões. O que eu te passo aqui são informações para que você tome a decisão mais informada possível. Depois de fazer essa colocação, que eu acho importante para você entender qual que é o meu papel aqui no YouTube, na internet, no geral, de divulgador da ciência, eu vou te dizer como que eu penso nisso para a minha vida e como que eu consideraria se um dos meus alunos ou alunas perguntasse a respeito desse suplemento. Então, como que eu penso nisso tudo e o que eu responderia para o meu aluno ou aluna? Veja, o grande erro que causa esse dano no fígado não é a pessoa ter um alelo específico, ela não tem nada o que fazer a respeito disso, não é da responsabilidade dela que ela tem esse alelo. O grande erro, nesses casos, é que você está pegando um alimento, uma substância natural, ancestral, está super concentrando e ingerindo ela artificialmente, achando que vai ter um benefício disso. Sendo que, a gente viu nos estudos, a pessoa tem osteoartrite, a pessoa tem artrite reumatoide, a pessoa tem outra condição, ela pode se beneficiar da curcumina. Agora, você que está normal e saudável, pensa que vai ficar melhor consumindo mais suplemento e quanto mais melhor, não é uma atitude tão inteligente, porque vem daí, desse tipo de mentalidade, a ingestão excessiva de coisas que você pensa que não fazem mal, se eu tomar muito vai sair no xixi, e não funciona assim. O seu corpo vai absorver essas coisas e pode causar dano hepático. Claro, tem um componente genético aí, mas você já fez sequenciamento genético? A maior parte das pessoas não fez, e eu nem acho que você precise fazer para poder tomar essa decisão. A decisão que eu tomo, para mim, na minha vida, é o seguinte: eu gosto de cúrcuma, ela tem algumas propriedades, e é um tempero gostoso, eu coloco na comida. Vou fazer uma carne moída, eu coloco uma cúrcuma ali. Também coloco cominho, também coloco limão, também coloco sal. A cúrcuma não é o único tempero que eu uso. Posso colocar um pouco de pimenta do reino, posso colocar outras ervas, enfim. Mas penso nisso como temperos, porque a base da minha saúde vai vir dos meus bons hábitos de alimentação. Não vem de eu tomar um suplemento isolando um composto de um tempero específico. A gente pensa muito mais na comida e pensar na comida de verdade, então consumir os alimentos naturais e complementar com temperos é uma coisa muito mais saudável e que foi provada pelo tempo, é como essas culturas ancestrais consumiam, do que a gente fazer um suplemento que tem aí poucos anos de idade e começar a consumir isso loucamente. Então, para mim, normal, saudável, sem uma indicação clínica de consumir curcumina, não faz sentido suplementar com curcumina. Você está se expondo a um risco sem ter um ganho muito claro. Eu uso para temperar a salada, a carne, o ovo, o que for. E você pode me perguntar, e aqueles shots matinais? Aquela coisa que o pessoal coloca água morna e espreme meio limão e coloca cúrcuma e coloca pimenta preta. Isso tem benefícios? Olha, você vai ter os benefícios de ingerir esses nutrientes que tem nesses alimentos. Então tem vitamina C no limão, tem a curcumina na cúrcuma, tem a piperina na pimenta preta, tem a água que é importante para a sua hidratação no geral, mas eu não vejo um benefício adicional de você consumir isso pela manhã em jejum comparado com simplesmente temperar sua comida. Até porque, se você parar para pensar, qual que é o jeito que esses temperos sempre foram consumidos? É junto com o alimento, e não em jejum com água morna enquanto você toma outro suplemento de glutamina ou qualquer coisa assim, ou faz qualquer tipo de diário, você toma banho gelado. Essas coisas não tem problema nenhum, tá? Você fazer diário, você tomar banho gelado, você consumir esses temperos. Mas não faz sentido acreditar que organizar o seu dia dessa forma vai te trazer um benefício adicional. Na verdade, se você parar pra pensar, vou consumir cúrcuma e a pimenta do reino e o limão com água morna em jejum, tá parecendo mais o uso de um suplemento do que o uso do tempero. E não tem problema, não é um suplemento, tá? Você vai estar ingerindo a cúrcuma, ela vai ser absorvida como um alimento, porque é um alimento, né? Um tempero no caso, mas eu não acho que é o lugar ideal para você pensar nisso assim. Você pode fazer? Você pode. Mas se você conseguir levar as coisas mais numa boa, sem ficar muito noiado com a comida, o tempero, o nutriente específico de cada coisa, é melhor. Pega a comida de verdade, uma ampla base, saudável, nutritiva, para você inserir na sua vida, que a maioria das coisas se ajeita sozinha. Você não precisa pensar no nutriente específico de cada tempero. Você monta uma base saudável, tempera com as coisas da sua preferência, azeite de oliva, cúrcuma, cominho, ervas, pimenta calabresa, pimenta do reino, pimenta branca, o que você quiser consumir. Come aí carnes, legumes, frutas, castanhas, todo esse tipo de coisa
e seja feliz. Vai ser muito melhor do que tentar suplementar em excesso, o que pode causar danos. Respondendo a pergunta que inspirou esse vídeo, a cúrcuma não ficou perigosa. A cúrcuma é um alimento maravilhoso, é um tempero gostoso que você pode usar e que tem seus benefícios. Agora, tentar tirar ela do contexto, da matriz alimentar na qual ela está inserida, né, que é o tempero, tirar a curcumina e ficar tomando isso em uma quantidade muito louca, com 20, 30 vezes mais absorção, sem indicação clínica, provavelmente vai trazer problemas para você. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei. Várias pessoas assistem e não deixam. Isso me deixa triste. E ver o gostei de vocês me motiva a criar mais vídeos. E se você gostaria da minha ajuda de perto, eu vou deixar links aqui na descrição para você ter ou o meu acompanhamento de perto por 3 meses, só eu e você, focadões, para te ajudar com suas questões de saúde. Você ganha de bônus acesso a todos os materiais que eu já publiquei, cursos, livros, ferramentas de IA e muito mais. Ou entra no nosso acompanhamento em grupo. Nossa comunidade está com as vagas abertas e é uma fração do preço da mentoria individual. Se você quer ter o meu olhar na sua alimentação, no seu dia a dia, no seu treino, na sua saúde, no dia a dia, todo santo dia, no seu WhatsApp, vale muito a pena. É menos do que um jantar por mês e você vai ter esse acompanhamento, vai ter a segurança de estar muito bem acompanhado ou acompanhada. Vou deixar 2 vídeos aqui na tela, escolhe o que você gostar mais para você assistir e a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.